Olá, seja muito bem-vindo ao Na Real, a notícia como ela é, do jeito que você entende, nas ondas da 98 News, 98.7. E hoje com o nosso quadro direto ao ponto, 3 assuntos quentíssimos. Primeiro deles, a guerra mundial que está acontecendo próximo dos Emirados Árabes, na região mais tumultuada e turbulenta do planeta. Segundo assunto que a gente vai tratar hoje, a guerra contra o narcotráfico, uma ação muito coordenada e bem pensada dos Estados Unidos. Quais os impactos para o Brasil pela não adesão a esse plano, a esse novo modelo de combate ao narcotráfico. E o terceiro assunto não pode faltar, o nosso caso que vai virar a série da Netflix, com certeza, o caso Banco Master. Então hoje a gente vai falar dos impactos desse caso e dos desdobramentos. E aqui do meu lado hoje, João Fernandes, né, João? A gente só senta apartado, hoje a gente só senta de lados opostos. Hoje eu tô do seu lado aqui. Muito bom, os temas hoje vão ser incríveis. Quentes, bem atuais, na verdade. Isso. E um que já tá aí remoendo algumas semanas aí na mídia, mas que é sempre incrível, sempre surge uma novidade a mais ali pra gente ficar estarrecido, que é a questão do Banco Master e a ligação com o ministro, né? O nosso ministro mais querido do Brasil, que é o Alexandre de Moraes. Eu acho que o Master tem ligação com o Moraes e mais uns quatro ali dentro, ministro, né? Pra comentar com a gente aqui hoje, doutor Leonardo time de peso. Vieira, time de peso. Time de peso é maldade, viu, Léo? Fala aí, ó. De peso também. Jogou pra lá, jogou de peso. Também. Que meu é amigo, isso? obrigado pelo convite, João. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com vocês. Valeu, Léo. Também. Assunto quente, com certeza está afetando muita gente e vai afetar, né? Economicamente, politicamente. Juridicamente, né? Juridicamente, é só problema. E tomara que a gente ache uma solução, né? Isso aí. Vamos ver. Ciro Pereira, Ciro sempre aqui conosco. Bom, Ciro, assuntos internacionais, assuntos de comércio, impacto exterior, política, o Ciro tem que estar junto. Liguei pra ele, falei, Ciro, você tem que estar lá com a gente. Esse programa você tem que estar. É isso Obrigado. mesmo. Bom, quero agradecer o Lincoln, o João mais uma vez está aqui. Hoje do lado do Leozão aqui. Realmente um prazer sempre estar aqui comentando essas notícias e notícias que impactam de fato a vida de quem está nos escutando e está nos assistindo, né? Isso mesmo. Exatamente. E hoje é na real, né? Na real. Então, primeiro, gente, quem está fora de rota, eu vou situar no primeiro assunto, que é o primeiro assunto envolvendo a guerra entre Estados Unidos, Irã e Israel no meio, e que agora começa a trazer, né, nós já estamos falando de 9 dias de guerra. São 9 dias de guerra. Essa guerra que começou sábado passado. Nós estamos falando de entre números, né? Mais de 600 mil pessoas envolvidas em termos de região, né, e de números, né, de população ali envolvida. Nós estamos falando de um país como o Irã, que num primeiro momento pensávamos que ele ia resistir pouco tempo, mas nós começamos a identificar uma estratégia que está sendo coordenada há muito tempo. Então, drones, os ataques por drones que custam $20 mil cada drone contra um míssil americano que chega a custar $4 milhões, dependendo do míssil que é utilizado. Então a gente começa a ver uma guerra muito, muito tensa e começa a afetar o mundo com o fechamento do Estreito de Hormuz, que na verdade 20% do petróleo mundial passa pelo estreito. Se você não está sabendo, isso não me afeta. Não, isso afeta diretamente. Estamos falando do barril de petróleo. Quando começou a guerra, ele estava em $79. Hoje, ele bateu 117 e agora caiu para 99 de novo. Então, a gente está vendo uma instabilidade muito grande. Países da Europa queriam manter distância num primeiro momento, viram que não é possível manter distância. Por quê? Porque vai começar a afetar também esses países. E a gente entra, talvez, numa das guerras mais relevantes pós-Guerra Fria. Porque a gente teve a guerra do Iraque, mas a gente sabe que o governo americano conseguiu alterar o regime iraquiano. Essa é um pouquinho diferente. Porque, na verdade, muito diferente do que as pessoas pensam, né? Que ali é só sobre a supremacia de Israel, sobre o Irã. Não, não é isso não. Nós temos um contexto, que depois nós vamos trazer, mas envolve China,
envolve Venezuela, envolve Cuba também, envolve autossuficiência energética. Então nós estamos falando de 20% desse petróleo, ele ia para a China. Então por que os Estados Unidos, você que está em casa, está nos ouvindo, entra numa guerra dessa? A gente tem que enxergar a coisa um pouco mais global. E para começar esse tema, eu queria que talvez começar de lá para cá, para depois trazer para o João. Ciro, o que a gente está, que está acontecendo que talvez a gente não está enxergando ali, né? A grosso modo a gente vê que o assunto guerra, o Banco Master tomou o assunto essa semana aqui, né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Mas no mundo inteiro se discute a guerra. É só uma questão religiosa, não é? O que você que tem muita experiência fora, enxerga esse cenário, o que você pode dizer pra gente? Bom, quando a gente fala de Estados Unidos, quando ele entra, né, em uma guerra, ou entra em uma posição de defender aliados, a gente tem que enxergar o seguinte: os Estados Unidos, ele é a maior economia do mundo hoje. E quando você bem colocou ali, essa guerra não é simplesmente por uma ideologia de proteger ali Israel ou qualquer outra coisa do tipo. É também, mas é uma guerra também econômica, Léo. É uma guerra onde os Estados Unidos ele está se protegendo porque saiu recentemente o ranking das maiores economias do mundo. O Brasil perdeu uma posição, passou para 11º. Estados Unidos em primeiro, China em segundo. E quando a gente fala do estreito, do petróleo que passa por ali, a gente entende que o quê? Que é uma guerra geográfica também. Eu estive conversando com o pai de um grande amigo meu que é piloto da Fly Dubai. Perguntei como é que tá lá. Ele falou, ó, essa semana ele não voou. E por aeronave que não sai, é mais ou menos um prejuízo de $1 milhão por aeronave que não levanta voo no aeroporto de Dubai. Nossa. Então você pega um piloto que está voando lá nos Emirados Árabes e ele não voou a semana inteira, olha o prejuízo que isso está causando para o país. E quando você fala, né, de $20 mil contra até $4 milhões dos Estados Unidos, de fato o Irã ele está usando essa estratégia de querer enfraquecer os Estados Unidos, atacando aliados que até então não tinham nada a ver com isso, mas ele quer gerar uma ferida econômica nesses países, forçando a essa guerra ficar mais cara, escalonando assim o custo dos Estados Unidos, porque é onde o Irã sabe que ele vai tentar, né, pessoal, destabilizar os Estados Unidos de alguma maneira, mas o poderio bélico dos Estados Unidos é algo assim, inimaginável comparado com o resto do mundo. O que eu acredito, Lincoln, que vai sair disso daí? Eu acho que os Estados Unidos ele vai avançar cada vez mais nisso, porque a gente está vendo o presidente Donald Trump ele fazendo uma série de escalonamentos, vamos dizer assim, em relação à imigração, em relação ao tráfico internacional, em relação a países que estão utilizando, né, vamos dizer assim, de uma soberania para prejudicar o seu povo, em contrapartida dando poder, por exemplo, para a China. Então os Estados Unidos não pode perder isso, porque você imagina, se a China, o Irã, Rússia, esses países todos se unem contra o resto do mundo. Vai ficar difícil. Que são países com pensamentos totalitários. Exatamente. Eu acho que existe um ponto interessante aí. Quando a gente tem, né, nós estamos falando de dois grandes ativos, né? Você lembra quando teve a Rússia, ela fecha a torneirinha do gás? Exato. E ela impacta a Europa. E aí você começa a ter uma queima de carvão absurda na Alemanha para manter as casas aquecidas e ter energia. Então, assim, de repente ela fechou. Por quê? Porque a Alemanha se negou a apoiá-la numa determinada ação. Então, quando a gente tem países totalitários como o Irã, e a gente entende, e aí trazendo até um pouco para o Léo, a gente entende, por exemplo, Léo, que ali nós temos um regime ayatolá, que foi implantado em 1979, teve uma troca de líder, salvo engano, próximo da década de 90, e depois o líder que foi morto, que eu não vou me atrever a falar. Ali Khamenei. Obrigado, viu, João, que eu não ia atrever a falar o nome errado aqui. Ali Khamenei foi morto, cujo filho agora, Léo, foi colocado no lugar. Então nós estamos falando de um líder religioso que possui poder em escolher o presidente daquele país, tirá-lo ou colocá-lo da forma como ele entende, mas aplicando leis islâmicas ali. E que as pessoas não entendem. São leis que, principalmente no sentido extremo,
do que está sendo colocado ali restringem liberdades fundamentais. E, inclusive, em muitos dos casos, possibilitam abusos, inclusive de crianças. Então, Léo, como é que você enxerga esse cenário aí, por favor? Bom, Lincoln, né, é um cenário preocupante, até porque, na verdade, eu acho que é um ensaio para um conflito ainda maior nos próximos anos com a China. Isso é, para mim, evidente, né, porque você vê que o movimento da globalização, na verdade, chegou ao fim. Né? Você vê os Estados Unidos preocupado com seus vizinhos, os países também do outro hemisfério estão preocupados com suas regiões. Esse é um movimento natural que tem acontecido, né, na geopolítica. E quando a China começou a fazer esses ensaios tomando frente contra Taiwan, né, você começa então um processo de enfraquecimento das questões vinculadas ao petróleo. Né? Então, assim, Venezuela, 70% da produção da Venezuela era para a China. Você vê agora também essa situação com o Irã e essa instabilidade da região. A questão do regime totalitário ali, e esse regime teocrático, não faz sentido nenhum nos tempos de hoje. Né? Quem defende isso aí é um absurdo. Né? Não tem consciência do que aquele povo sofre e do que vivem aquelas mulheres. Completando isso que você está falando, olha que interessante. Você viu como que o povo celebrou? Quando os Estados Unidos ataca, a comunidade iraniana dentro do país e até fora de outros países, ela celebrou. Celebrou. E você sabe que a palavra, né, Ayatollah, né, Ayatollah o escolhido de Deus, né, escolhido de Maomé. Né? Uhum. É uma palavra que dá esse sentido para aquele povo. Então é uma coisa muito forte quando um líder desse é morto. Esse que está tomando posse é o segundo filho na sucessão, porque o Ali Khamenei, no ataque dos Estados Unidos, perdeu o filho mais velho e a filha. E aí esse é o filho do meio que deve suceder, mas também está correndo risco de ser morto também, porque os Estados Unidos já falou que não aceita, né? Então, e aí? E os Estados Unidos, será que tem... vai aceitar esse regime? O Trump já falou que não, né? Que ele só vai aceitar um líder que tiver aliado com uma escolha dele, como ele fez na Venezuela, né? Exatamente. A vice da Venezuela, quando ele captura o Maduro, ela estava na Rússia. Isso. Então isso aí já estava azeitado, inclusive. Você sabe o que me chama a atenção é da China e da Rússia nem se preocupar com esse conflito até agora, igual todos esperavam, né? Assim, eu acho que não entra assim. E aí, uma situação bem estranha. É bem estranha. Ô, João, olha só, ali nós estamos falando de quando a gente fala de regimes totalitários, estamos falando de duas quase tribos ali. Eu tenho os xiitas e os sunitas, né? O grande problema ali do Irã começa com a escolha de um líder xiita para governar sobre os sunitas. Sim. E que não é iraniano, né? Você sabia? E que não é iraniano, não sabia. É do povo curdo. Curdo. Olha só, então, não sabia. É um povo apátrida, né? Então, ele na verdade, não tinha nem direito. Tem direito sobre. Nem direito sobre. E aí, João, a gente tem... o que o Ciro traz, a gente começa a ver o Irã com uma estratégia, João, de atacar países vizinhos que nem estavam envolvidos. Então ele foi lá e bombardeou uma parte de uma indústria de petróleo lá na Arábia Saudita, a maior do mundo. Ele vem e lança mísseis sobre Dubai. Israel ele já estava atacando, mas Israel estava na guerra. Ele chega a atacar Omã. Então ele começa ele ataca os Emirados como um todo, não só Dubai, mas a Arábia Saudita, Abu Dhabi também. Então, João, como é que você enxerga e aí essa escalada do conflito para começar a atacar os vizinhos? Você acha que esse pessoal ainda vai ser tolerante a isso tudo? Porque eu vejo que tem um limite, né? Assim, você começa a mandar, beleza, você está com uma guerra lá contra os Estados Unidos e Israel, legal. Mas você começa a me bombardear, eu começo a ter problema. O Dubai está acionando toda hora a sua defesa aérea. Como é que você enxerga isso? Você vê isso como essa escalada do conflito para esse ponto? O Oriente Médio ele tem um histórico ali de ser muito
ter muitos conflitos ali ao longo da história, né? Mas essas últimas décadas aí, vamos dizer, com a entrada aí também muito dos Estados Unidos através de Israel, né? Nessas brigas aí, a gente tem visto cada vez mais. Acho que eu vi um vídeo, acho que viralizou bastante um vídeo, onde a gente vê um míssil passando ali perto do Burj Khalifa, né? Que é o prédio mais alto do mundo ali, aquele prédio famoso lá em Dubai. Assim, a gente vê toda essa insegurança, mas assim, muitas pessoas se perguntam de fato por que, por exemplo, os Estados Unidos bombardearam. Parece que quem fica sendo o malvadão da história parece ser os Estados Unidos, né? Mas a gente tem que entender também que, por exemplo, tem uma república islâmica lá dentro do Irã, né, que na verdade é completamente religiosa. É um público, bem, como você bem disse, são os xiitas, né, o grupo xiita, que é um público mais radical, mais extremo. E a gente fala assim, mas deixa eles lá, eles estão professando apenas a fé deles. Ô Lincoln, tem alguns absurdos que acontecem lá que a gente não tem noção. A gente ficou muito abismado com aquela questão do caso Epstein, né, aqui nos Estados Unidos e tudo mais, mas lá acontecem coisas piores, tanto que em 1989, o líder supremo deles, quando morreu, deixou um manual jurídico islâmico para eles, onde na página, acho que 200 e tanto, 212 por aí, eles contam que é proibido a relação sexual com meninas chuta qual idade? Léo, chuta qual idade que era a idade mínima? Novo, bem 12 anos. 9 anos. 9 anos. Lá estava escrito que era expressamente proibido a relação sexual com mulheres menores de 9 anos. Existiam casamentos com crianças desse tamanho, com essa idade e tudo mais. Os órfãos também são estuprados. Porque Maomé, naquela época, teve um casamento com uma criança de 9 anos naquela época. E, na verdade, de 6 anos, e esperou até os 9 para consumar o casamento. Então, para eles é permitido até os 9 anos, a partir dos 9 anos. Isso é uma questão. Isso é uma questão de direitos humanos, que os Estados Unidos está intervindo ali para ter direitos humanos ali dentro daquele país. É uma questão também de segurança, porque imagina um país como esse, que não consegue nem preservar os direitos humanos dentro do seu próprio país. Imagina eles com, por exemplo, questão de armas nucleares, com ogivas nucleares, né? Eles estavam chegando a enriquecer até 60% do urânio. Quando chega no 90%, tem a possibilidade ali de uma bomba atômica e tudo mais, uma bomba nuclear, na verdade. Então, assim, eu acho que todos esses cenários, assim, as pessoas não olham e acham que os Estados Unidos ficam sendo malvadão porque é o que sai na mídia, né? Mas, na verdade, o Irã é um grande... Tanto o Irã quanto a Palestina, que estavam de mãos dadas ali, né? São grandes... São países ali que vão trazer muita insegurança para o Oriente Médio, que não vão deixar a paz acontecer no Oriente Médio tão cedo. Se eu puder fazer uma ponta nessa fala do João, eu acho que os Estados Unidos ele está sendo, na realidade, como um país arrojado necessário para que a gente consiga garantir uma estabilidade no mundo. Porque é o que nós estamos falando. O Irã, por exemplo, se ele tiver uma arma nuclear, cara, o mundo todo está em alerta. Ou seja, a gente não sabe do que esses caras são capazes. Já estávamos, né? Exatamente. Se eles estão dispostos a aceitar casamentos com meninas de 9 anos... 9 anos, cara. O que esses caras não estão dispostos a fazer? Ou seja, tudo pela minha supremacia. Então, se a gente não tem um país como os Estados Unidos, que de fato tem poder bélico para poder lutar contra isso aí, cara, o resto do mundo ia estar a pé. Essa é a realidade. E no regime interno o regimento interno do regime, né? Tem questões que rezam questões, morte dos Estados Unidos, do Israel, né? Eles falam chamam de grande diabo e pequeno diabo, né? Estados Unidos, grande diabo. Aconteceu o ataque dos Estados Unidos, eles estavam queimando a bandeira lá, como se fosse um parlamento deles, né? Vamos dizer assim. Ou seja, eles estavam esperando esse contato. O contato veio. O contato veio. E a gente não pode deixar de falar, o Lincoln, que, por exemplo, os números... Aconteceu protestos ao longo das últimas semanas lá no Irã. Aconteceram protestos civis, né? Civis ali contra o regime. E o próprio governo iraniano divulgou um número de 3.700 mortos dentro desse processo. Nossa, Deus, não sabia. Existem outros países e ONGs ali da região que já dizem por volta de 5 a 6 mil mortos, só que existem países que estão dizendo que os mortos podem chegar na casa dos 30 mil. Nossa. 30 mil protestantes mortos por protestarem contra um regime totalitário no Irã. Um regime que, para eles, matar em prol da religião, então, como justificativa, né, para jihad deles, né, que eles, como eles chamam, é uma causa nobre.
Então, para eles não veem problema nisso. Então, vocês pensam, por exemplo, o que eles fazem com relação ao cerceamento de liberdade das mulheres, tendo que usar o hijab, né? O hijab, que é aquela túnica toda que cobre, deixa só os olhos de fora. É inadmissível a gente aceitar isso aí no mundo atual, como em século XXI. Eu acho que a gente entra também num outro ponto que eu acho que é interessante tocar, que é o seguinte, no lance da estratégia global. Quando os Estados Unidos invadem a Venezuela, né, e ele retira o Maduro de lá e devolve o país para um outro líder, que foi a vice-presidente, que ele faz? Ele fala assim, olha, esse petróleo que está sendo direcionado para a China, se você continuar, nós vamos ter mais embargos à Venezuela, mais retaliações. Então pare de fornecer o petróleo para a China. Corte também o petróleo de Cuba. Cuba está sem petróleo. Cuba está sem petróleo. E aí, você fala assim, nossa, mas que malvadão, né? Não é malvadão, gente. É uma estratégia global, que é o que o Léo falou, geopolítica. Hoje, os continentes se unem, né? Depois eu vou fazer o gancho para o segundo tema, mas ainda não. Então a gente tem uma China que tinha um fornecimento de petróleo da Venezuela, e a Venezuela estava para invadir a Guiana, nós até falamos em um programa sobre isso, e aí depois o Irã fornecia 70% do petróleo do Irã ia para a China. Então os Estados Unidos, mais uma vez, sufoca energeticamente a China. Por quê? Porque a China hoje, em termos de tecnologia, principalmente voltado para terras raras, gente. O que é terras raras, gente? São minerais raros e críticos, né? O minério de ferro é comum, mas tem outros minerais que também é crítico, minério de ferro, mas outros minerais são críticos para a tecnologia. Fabricação de armamentos, fabricação de tecnologia, que a China hoje é a maior produtora e a única a processar. Ninguém processa terra rara, só a China. Então, a estratégia dos Estados Unidos, de fato, é de criar um contrapeso, que eu acho que o único país capaz de criar um contrapeso em função do armamento bélico que possui hoje é os Estados Unidos. E aí nos chama a atenção, Léo, um ponto interessante. A Europa, quando eu tenho, e aí tem a questão da Groenlândia ainda, que tem tudo a ver com terras raras, e também com o acesso da Rússia, né? Nós temos o derretimento de parte das calotas polares, e aí naturalmente eu facilito a navegação da Rússia, a passagem. Então os Estados Unidos falam assim, Europa, você não vai defender a Groenlândia, não? Você não vai se armar, não? Porque aqui, ó, eu vou tirar minha mão. Se eu tirar minha mão, ó, o que acontece? A Europa quase dobra o valor em armamentos. A Europa está se armando. E já perderam a Groenlândia uma vez, né? Na Segunda Guerra Mundial, perderam a Groenlândia. Os Estados Unidos, que teve que ir lá defender aquele território, devolveu. E ele agora questiona novamente, né? Muita gente não fala sobre isso. Ô, Léo, não fala. Ele agora questiona novamente. Você vai conseguir defender? Porque senão vou ter que intervir de novo. E Léo, tem um ponto legal que a gente até conversou hoje mais cedo, que é a entrada da França no conflito, né? Você sabe, Lincoln, que no Golfo do canal de Hormuz, aqueles países que estão naquele Golfo ali começaram a ter problemas vinculados à alimentação, à falta de alimentação, à falta da chegada de mantimentos ali. Alguns países não são autossuficientes em água potável, por exemplo, né? Ali, salvo engano, você até me comentou que você já esteve lá na Arábia Saudita, né? Arábia Saudita, Dubai, você tem muitas dessalinizadoras, né? Mas muitos países ali... Mas não são autossuficientes em alimentos, né? No nada, exatamente, né? Produz 3, 4% do que consome. Você já começa a ter registros na Europa de aumento do petróleo e outras questões. Então, assim, a França realmente se deslocou ali para manter a ordem ali no essa questão geopolítica é tão interessante que no primeiro momento a Europa foi o mesmo caso de quando começou a guerra da Rússia. Eu não vou me intrometer, mas quando eles viram que eles iam pagar muito caro o gás e que isso poderia gerar um problema para o próprio país, os políticos no primeiro momento, a gente tem que se mexer porque senão a gente vai perder voto, vai perder popularidade. E tudo isso anda junto, economia, política. Vontade política, né? Ou seja, e aí quando começa a acontecer essa questão de que a casa do meu vizinho tá pegando fogo
E num primeiro momento você pensa assim, azar do meu vizinho, não tem jeito. Fogo começa a chegar perto. E a Europa viu que as suas casas começaram a se queimar. Então eles precisaram de movimentar, porque é um movimento político e econômico. E que impacta diretamente esses países e a popularidade de cada líder desse país. Ou seja, quando os Estados Unidos tira, por exemplo, o Maduro da Venezuela, isso é um movimento político e econômico. Totalmente. Cara, eu não posso deixar que a China continue avançando e respirando, é a segunda maior economia do mundo, é com quem, aspas, eu tenho que ficar de olho, porque o resto do mundo está bem abaixo ainda. E esses países, muitas pessoas ainda não se atentaram, é de que a China ela está se cercando de países que com um estigma de política muito próximo ao dela, que é totalmente diferente do que o resto do mundo acredita e pensa que deveria ser. Ou seja, se eu começo a dar poder e dinheiro para essas pessoas, o que acontece com o resto do mundo e com a economia? Então daqui a pouco eles vão, se eles tomarem a maior economia do mundo, o resto dos países vão ter que ficar calado e obedecer àquele novo regime. Então os Estados Unidos, quando entra, na minha opinião, ele entra para estabelecer esse movimento econômico e político. Ô Ciro, é tão excelente sua leitura, porque, João, ele puxa... Quando eu tenho Cuba da Guerra Fria, né, e a Rússia ali, a influência da Rússia sobre Cuba, os Estados Unidos não queriam a Rússia ali por um motivo, proximidade com os Estados Unidos. Tá no quintal deles, né? Tá no quintal deles, mas eu acho que tá quase dentro de casa, porque você atravessa de barquinho pra chegar em Miami. Né? Inclusive na própria Venezuela você tinha muitos soldados russos. Né? Então, aí na Venezuela, o segundo movimento é Venezuela, Léo. Por quê? Porque a Venezuela, você tinha um ponto de contato que era a Rússia, com um regime muito similar, que é o que o Ciro falou. Tinha lançamento de regime de governo, lançamento de míssil russo lá. Aí você tá do lado dos Estados Unidos. Qual que é o outro país que tinha uma divergência política grande com o que estava estabelecido nas Américas? Era a Venezuela. E aí o que ele faz? Ele vai e ataca a Venezuela no sentido de retirada do Maduro dali. Então, ele está trazendo um certo equilíbrio e uma estratégia bem posta, que está fazendo com que o mundo se movimente. O único país que eu não vejo se movimentar é o Brasil. Hein, João? O que você acha, hein, João? Na verdade, infelizmente, o Brasil tem até dado alguns movimentos, só que pró-Irã e contra os Estados Unidos. Meu Deus. Que, na verdade, é a maior potência aqui, principalmente aqui, se a gente olhar no eixo aqui das Américas, né? A gente deveria estar completamente alinhado ali com essa potência que são os Estados Unidos, mas o Brasil, na verdade, tem dado... Você já pensou, João, começar uma guerra agora, a gente está do lado errado? A gente está do lado do Irã, cara. Meu Deus. Putz. Meu Deus do céu. Falaram que tinha uma... Aí o Brasil... Não sei se é verdade, mas falaram um negócio de base. Tinha uma impossível investigação, e é possível, viu, gente? Tem nada a comprovar disso, de uma possível instalação de base chinesa no Nordeste. Tem uma história mal contada de um navio. Uma história muito mal contada. Na verdade, teve um navio do próprio Irã que estava atracado. Aconteceu em 2023. 2023, um navio do Irã ficou atracado aqui no porto de Santos. Foi de Santos? Acho que foi de Santos. Ou foi algum do Nordeste. Foi na costa brasileira. Ficou, acho que 14 dias aqui. E os Estados Unidos mandou um alerta para que, tipo assim, a gente não recebesse. Recebeu esse navio iraniano. Assim, e ninguém sabe por que ele veio fazer aqui. Ninguém sabe o que ele veio fazer aqui. Provavelmente a inteligência americana, brasileira, sabe, né? Provavelmente teve alguma coisa aí, mas assim, a gente não fica sabendo. Cara, agora, o Brasil, infelizmente, se posiciona, mas assim, o líder que estamos aí que está na presidência do Brasil tem só dado bola fora, a gente tem visto aí continuamente, rotineiramente, se posicionando ao lado da Palestina, ao lado do Irã nesses conflitos, e aí a gente fica de pés e mãos atadas. Aí a única coisa que eu posso falar em rede nacional aqui é falar para o Trump, leva só o Lula, deixa a população brasileira aqui, porque daqui a pouco... Deixa a gente em paz, gente. Porque daqui a pouco o Brasil vai virar uma nova Cuba ou Venezuela. Né? E não duvido, né? Não duvido. E eu acho que aí tem a ver, já fazendo gancho, com o nosso próximo tema, que é a união dos países americanos contra o narcotráfico. E aí, gente, nós estamos numa situação muito séria. Quem acompanhou as notícias nos últimos 1 ano viu a influência do narcotráfico na política, na economia. Nós estamos falando dos casos, né, envolvendo os postos de gasolina, o PCC, se infiltrando em franquias que eram franquias até renomadas, de redes renomadas do Brasil, grande parte do dinheiro sendo lavado, políticos sendo financiados
por isso, bancos envolvidos. Então nós estamos falando de REAG, que nós vamos falar de Banco Master no final, nós já falamos, mas REAG envolvida, lavando dinheiro de PCC. REAG era uma das operadoras do Banco Master nos casos. A gente começa a ver esse movimento e a gente começa a ver uma união, ou seja, os Estados Unidos, o Trump, ele traçou uma rota. E ele falou, olha, nós não vamos tolerar o narcotráfico nas Américas. Por quê? Grandes fornecedores, né, de drogas como Colômbia, como Bolívia, até a própria Venezuela, o Brasil menos. O Brasil é um país de rota. Rota para a Europa, né? Rota para a Europa de droga, consumo também, mas rota para a Europa de droga. E o consumo é maior nos Estados Unidos. E aí o Trump lança uma ofensiva. Ele já tinha endurecido os regimes, o regime lá, desde com os imigrantes, que vários envolvidos com tráfico de drogas foram deportados, que é o que ele se propôs no primeiro ano de mandato dele. A criminalidade na Flórida cai em 58%. 58% com o endurecimento das medidas contra o narcotráfico. E agora ele está trazendo para o resto das Américas, com uma estratégia. Que 58% do que já era maravilhoso, né, meu amigo? Do que já era, exatamente. Que era um cenário maravilhoso. Que já era um pouco melhor do que o nosso, né? Eu acho que um pouco melhor do que o nosso. E aí nós temos essa ofensiva que envolve, né? Colômbia, México, América Central, Caribe. Só que o Brasil não viu o Brasil na foto, João. O Brasil não estava na foto. Você falar, João, o Brasil não estava na foto, com 400 a 600 bilhões de dólares por ano movimentados pelo narcotráfico, com a guerra que a gente vive aqui no Brasil. Nós estamos falando do estado, principalmente do Rio de Janeiro, muito triste. Eu falo que o Rio de Janeiro é um dos lugares mais bonitos do Brasil, né? Quando você olha ali Baía de Guanabara, coisa linda, você desce de avião ali no Santos Dumont, você vê aquelas montanhas, aquela coisa linda, maravilhosa. Só quando você vê, tá tudo tomado por aglomerados, pelo tráfico de droga, pela milícia que está ali dentro, a gente não vê a solução. João, o Brasil tá ficando de fora disso, cara. Cara, isso é um retrato do que o Brasil passa pro mundo. Isso é uma foto pro mundo do que está acontecendo aqui dentro do Brasil. A gente sabe, o próprio Nayib Bukele, né, que tem um histórico de sucesso lá em El Salvador, disse que para resolver a questão da segurança pública num país, você tem que primeiro resolver a invasão narcoterrorista dentro do Estado. E só não se resolve aqui no Brasil porque o narcotráfico está dentro do governo, está dentro das maiores instâncias do nosso país. Só a gente para pensar que alguns, no plural, né, dos nossos ministros do STF, já defenderam causas de pessoas advogaram para o PCC, para o Comando Vermelho, né? Essas instituições, vamos chamar assim, né, essas organizações aí, investem pesado em formação de juízes no Brasil, policiais delegados no Brasil. Gente, eles investem para estar dentro do governo. Eles investem, a gente vê hoje um ministro que foi indicado pelo presidente Lula, que é o Flávio Dino, entrando dentro de uma das favelas mais perigosas do Brasil, que é a favela como é que chamava aquela que ele entrou? O Complexo da Maré. Complexo da Maré, que ele entrou lá dentro de forma onde nem o BOP chega, ele entrou tranquilo, sem policiamento ostensivo para ele. Nenhum. O BOP não sobe ali. O BOP não sobe ali. Tenta chegar com um carro preto ali, todo igual ele tava. Exatamente. Mas como diz nosso presidente, até que enfim temos um ministro comunista. E aí a gente vê... E aí a gente vê, por exemplo, todos esses acontecimentos ali. O Brasil, acho que no governo passado, o governo Bolsonaro teve recorde de apreensão de drogas. Agora a gente teve, acho que caiu para 20% da apreensão de drogas que aconteceu no governo anterior, no governo Bolsonaro. Então, assim, tudo que está acontecendo a gente vê que é um escárnio. Até a gente está passando vergonha internacional, porque, por exemplo, países aqui como o Brasil é rota de tráfico de drogas para a Europa, mas, por exemplo, a Colômbia para os Estados Unidos, é a rota de tráfico para os Estados Unidos. Então, assim, a América do Sul é realmente um grande produtor de droga, principalmente cocaína ali, passando para os Estados Unidos e para a Europa. Então, assim, muitas coisas passam pelo Porto de Santos. Então, dentro do Porto de Santos tem coisas... Mas não sei se vocês lembram, ano passado, uma notícia que percorreu muito nos Estados Unidos. Eu tenho parentes nos Estados Unidos, eles
eles ficaram chocados com a informação, e aqui foi pouco difundido, mas 400 homens do Hamas que vieram e deram entrada no país. Vocês lembram dessa história? Não lembro não. Fala aí. Brasil, não é Fala aí. No Brasil, e outra notícia, até para ilustrar como é que esse ecossistema é uma coisa muito mais profunda do que a gente imagina, né? Vários relatos de que na Venezuela, na verdade, tinha vários outros grupos, como o próprio Hamas e outros grupos quem fazia a segurança do Maduro não era venezuelano, era cubano. Exatamente. Na verdade, era da... Eu acho que houve essa perda de controle, né? Teve uma perda de controle e eu acho que os Estados Unidos começou, obviamente, a haver até uma ameaça nesse... Não é uma ameaça, né? Não, eles não eram da notícia Colômbia. Hoje, por exemplo, de que os Estados Unidos ele quer classificar o PCC como uma organização terrorista. E o Brasil? E aí o Brasil, o que ele está querendo fazer? Está querendo mandar alguém do Brasil, um representante, para falar com eles para não classificar como terrorista. Olha para você ver. Olha para você ver. Meu Deus. Eles jogam bombas em comunidades usando drones, coisa que nem a polícia militar do estado do Rio de Janeiro tem. Eles fazem barricadas para não ter entrada de policiamento do Estado dentro das comunidades que são comandadas por eles, e o governo faz um lobby internacional para não colocá-los como terroristas. Aí eu te falo, cadê o lobby, vamos dizer assim, do bem? Que é para o Brasil melhorar a importação, para o Brasil ter melhores taxas. Vamos aproveitar, porque toda guerra, toda crise tem oportunidade. O Brasil podia ser esse grande player. É um país de dimensão continental, tem muito produto para ser exportado, alguma coisa também para importar do Brasil, dinheiro de empresas brasileiras que podem ser alocadas nos Estados Unidos. Sim. E o governo brasileiro deveria que dar a mão para os Estados Unidos nesse momento e falar assim, olha, eu quero ser o seu parceiro mais estratégico. Sim. Quem está sendo parceiro mais estratégico dos Estados Unidos? Argentina, cara. Os hermanos. E isso é triste, porque olha só, nós estamos falando de uma capacidade, que é o que o Ciro trouxe, de entregar bens e serviços ao povo americano também, e de trazer uma ligação muito mais próxima, ainda economizando recurso público no combate ao narcotráfico, porque a gente não dá conta. A gente não tem armamento suficiente, a gente não tem policiamento suficiente. Não tem inteligência suficiente inteligência no sentido de inteligência investigativa da polícia, o né? próprio armamento hoje é inferior, o armamento da polícia é inferior ao do narcotráfico. Não, hoje as armas chegam muito mais fáceis. Hoje a gente pode dizer que o Brasil é um narco-estado. É um narco-estado. Principalmente se a gente for olhar ali, se a gente colocar um foco ali, por exemplo, no Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo, aquelas regiões ali são narco-estado. E eu não acho que não está tão distante dos Estados Unidos rever essa posição desse narco-estado e realmente cobrar uma medida ou até mesmo agir. Também acho. Eu não acho que está longe disso, não. O Brasil... Olha, só vamos voltar algumas semanas atrás. Para quem não sabe, Maduro foi preso por ser um líder de narcotráfico internacional. Foi por questão de narcoterrorismo que o Maduro foi preso. Não foi por conta das agressões à liberdade individuais lá da Venezuela, mas foi por conta de narcotráfico que o Maduro foi preso. A gente recebeu com pompas aqui esse narcoterrorista aqui no Palácio do Planalto. O presidente recebeu. O presidente é amigo do líder revolucionário Petro lá da Colômbia, que foi da FARC. Sabe o que é a FARC? Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Eles foram os principais, na verdade foram o narcoterrorismo na Colômbia, que se travestiu ali de Forças Armadas, né? Sim. E ali utilizaram do Estado para coagir todo o território da Colômbia. E o nosso presidente é amigo desse cara. O Brasil não tem outra classificação a não ser colocado como narco-estado. Eu acho, cara, que a gente está vivendo um momento, e aí até puxando pro último tema nosso, sabe? Nós estamos vivendo um momento muito delicado, assim, que eu até conversei hoje com o Léo mais cedo, né? Se a gente não aproveitar esse momento para mudar um pouco a nossa situação, nós vamos sofrer para os próximos anos. Porque as coisas estão tão escancaradas, as coisas estão tão abertas, né? No narcotráfico, delegada de polícia civil que foi financiada pelo PCC para poder eventualmente passar numa cadeira de concurso público e virar delegada de polícia, juiz envolvido,
é ministro que foi advogado de organização criminosa, é deputado que defende organização criminosa. No Rio de Janeiro, foi um deputado estadual que foi tirado da Alerj por ter ligação com milícia e com... Então, a gente está vivendo um nível, e aí eu acho que onde que isso conecta com o sistema financeiro brasileiro, que o caso do Banco Master, que também foi operado pela REAG, e a REAG que operou e lavou o dinheiro do crime organizado com as operações com postos de gasolina, isso foi deflagrado na operação pela Polícia Federal, os dados foram trazidos de forma muito clara. A gente está vivendo, gente, parece um filme, uma série do Netflix, né? E aí, para apimentar essa série, a gente tem talvez um dos maiores assuntos dos últimos anos, que é o Daniel Vorcaro e o Banco Master. Eu vi até uma charge, achei super engraçado, assim, que era assim, ó, o que o mundo discute. Aí tem lá, América do Norte, Irã, Europa, Irã, não sei o que, Irã, e aqui uma coisa que a gente não pode falar na rádio. É o BBB. É o BBB, não pode falar na rádio. Mas é assustador a gente discutindo Daniel Vorcaro, que era o assunto da bola aqui, da vez. Começou a ter cada história também, né? Não, começou... As tietes de Daniel Vorcaro, pelo amor de Deus. Vou trazer um contraponto pra vocês. Aí o pessoal querendo saber de fofoca ainda do seu lado do Daniel. Com a namorada. Com as namoradas. Bom dia. Bom dia. Complicou a vida de muito marido aí, viu? Nossa Deus. Muito marido aí que não dá nem bom dia. O cara corrompendo o ministro. Eu vi isso, o cara colocando assim, seu marido falando que não tem tempo pra te dar um bom dia. Tá cuidando de 80 modelos, festa com 300, você aí, né? Mas eu vou trazer um contraponto aqui interessante. Enquanto o Brasil gosta dessa novela, o Brasil gosta de saber mais da vida pessoal dele, tanto é que é o que está mais repercutindo do que, se for perguntar às pessoas, elas estão sabendo que ele dava bom dia para não sei quantas pessoas, que ele contratava modelo para então, mas fala assim, mas o que ele fez? Ah, não sei, roubou alguém, fez alguma coisa de errado, as pessoas não sabem. Aí eu te pergunto, o Brasil aprendeu muito com a Lava Jato, os juízes, os políticos, o sistema jurídico, e eu quero que o Léo fale um pouquinho depois. Seria isso, ou não seria isso, uma estratégia da defesa ou do próprio conluio de políticos de vazar isso intencionalmente para lá na frente virar e falar assim, teve erro processual, libere o meu cliente? Nulidade, né, velho? As nulidades com certeza vão surgir, com certeza. Né, e são várias, são vários caminhos. É o que eu acredito, eu acho que isso é uma grande estratégia. Mas você sabe que antes de falar até da nulidade do caso do Vorcaro, que eu já vi algumas, mas você sabe que tem outros pontos que me chamaram mais atenção nos últimos 20 dias, que eu acho que o sistema jurídico brasileiro perdeu total controle. Outro dia eu comentei até com o Lincoln, a gente conversa muito, eu tenho o privilégio de trabalhar junto com meu amigo no dia. Nós somos sócios, né? Mas assim, a gente estava falando outro dia sobre a quebra de sigilo bancário do Lulinha, por exemplo. Sim. Nós temos pacificado no STF vários julgamentos do próprio STF que a CPI tem total e irrestrito direito de fazer a quebra de sigilo bancário. E isso há mais de 10 anos. Nós temos lei específica, temos leis da década de 90 regulamentando a CPI nesse sentido, e simplesmente Flávio Dino vai lá e fala, não pode quebrar. Uma decisão monocrática? Uma decisão monocrática. Então, nesse momento, loucura, né? O STF ele calou a boca do povo brasileiro. Aí, posterior a isso, você tem, num país minimamente sério, um juiz com o menor indício de fraude, ele é no mínimo, afastado para se defender. Para se defender, isso. Ok? No processo administrativo perfeito, né, que existe em outros países, ele é afastado, é garantido contraditório e ampla defesa, mas ele é afastado no mínimo. Aqui, uma semana atrás da outra, um ministro do Supremo Tribunal é arrolado em situações extremamente impactantes. E eu acho que eu nunca vi nosso país, que tem várias histórias complicadas, mas eu nunca vi o sistema, e eu posso chamar de sistema, o sistema judiciário, perder tamanho prestígio nesse sistema. Ô, Léo, mas eu acho que é isso que o Lincoln falou. A coisa aqui no Brasil ficou tão escancarada que é assim, eles vão tomando coragem.
Então já conquistei até aqui, daqui eu não volto. Então, vou um pouco mais, vou um pouco mais, vou um pouco mais. Chegou num ponto onde o ministro dá 24 horas para você responder uma coisa, mas acusações contra ele, com provas e tudo mais... E você sabe qual que é a melhor... São ilações. Exato. Ilações contra o sistema democrático de direito e contra as instituições STF. Você sabe Por que não responder? E você sabe que talvez uma das melhores táticas de uma futura defesa, e até pegando essa questão dos ministros do STF, como eles são impedidos, estão cheios de vício no seu próprio julgamento, estão envolvidos, qualquer tipo de julgamento se torna inviável e nulo. E só ressaltando, viu, gente? Aqui olha pra você ver. Não estou acusando ninguém. Ninguém, não. Inclusive, é quase. Eu acho que isso não acontece no Brasil. Isso na terra de nunca. Inclusive, não estou defendendo ninguém. O João tá. Eu tô. Inclusive, não estou defendendo ninguém, senão eu estaria cobrando um bom honorário. Bom honorário, né? Zero estratégia. Zero estratégia. Vai, João. Gente, para vocês pensarem que é o que muitas vezes é uma estratégia comunista, né? Chame-os do que você é e acuse-os do que você faz. O Alexandre de Moraes, agora a gente soube, né, que ele trocava mensagens com o Vorcaro, e a Polícia Federal sabe disso porque o Vorcaro mandava mensagem de visualização única, só que ele escrevia no bloco de notas o que ele ia mandar, então estava salvo no bloco de notas dele, o mesmo horário que ele mandava, estava salvo no bloco de notas dele. Então, eles viram que o Alexandre de Moraes tinha conversas com o Daniel Vorcaro. Mas ele apagava as mensagens, o Alexandre de Moraes apagava as mensagens dele. Só que ele condenou a Débora a 17 anos de prisão por ter feito a mesma coisa. O agravante da pena foi ter apagado as mensagens. Olha pra você ver. Absurdo. Então, assim, é literalmente um escárnio. E ilegal, né? Porque pra você ter um agravante baseado nisso é ilegal. É ilegal, né? Ele de fato, ele dá a sentença, mas para ele também é a pessoa que vai limpar a própria barra, né? Você sabe que há meses atrás, com o menor indício de uma comunicação de um réu como o Vorcaro com qualquer ministro, tinha que ter tido afastamento há muito tempo. Eu não sei onde que o judiciário... na verdade, não tem como se atuar contra o STF hoje em dia, né? Você não tem como. Você sabe quem é que vai regular isso? Eu vi um jornalista, Léo, quem falando. Que vai regular? Eu ri. Porque ele falou assim: se tem algo contra o Alexandre de Moraes, tem que se investigar. Aí por quem? Quem que vai investigar? Ele mesmo. Ele mesmo vai julgar ele mesmo vai investigar, então, e ele vai julgar também. Chega a ser piada, mas de verdade, eu sei que tá em casa, assim. Eu queria que você... É triste. É triste. Eu vou até fazer um vídeo amanhã sobre isso, assim, porque... e pôr nas minhas redes sociais. Mas eu queria que você refletisse agora sobre isso. Enquanto ainda você pode, né? Enquanto você pode. Cara, se a gente não fizer alguma coisa agora, nós não vamos fazer mais. Assim, nós precisa de gerar indignação na sua mente, na minha mente, na nossa vida. E a gente parar de ficar discutindo pormenores do Brasil, mas discutir aquilo que de fato está impactando a nossa vida. Tem um limite para tolerar. Não dá mais para tolerar. É verdade. Nós estamos falando, gente, o cara gastou 40 milhões de dólares num noivado e isso é dinheiro público. Dinheiro que foi roubado de pensionista, porque estava envolvido no INSS também. Dinheiro que foi utilizado do FGC. Ah, mas FGC é dinheiro de banco. Não é, porque o spread no banco já está calculado, o FGC é dinheiro seu. Se você pegou dinheiro, se você usa crédito, todo mundo usa crédito para comprar carro, para comprar casa, para pagar cartão de crédito, o dinheiro é seu também. Então tem um limite. Tem um limite. No Brasil a gente aplaude vagabundo. Não dá mais para aplaudir vagabundo, não dá mais para aplaudir juiz corrupto, não dá mais para aplaudir parlamentar omisso. Tem limite. Tem limite. Tem limite para a presidência do Senado, tem limite para a presidência da Câmara, para tomar atitude em relação a isso. Então assim, olha gente, de verdade, é assustador se a gente não mudar o que está acontecendo no Brasil. Beleza, nós teremos eleições agora, mas é só uma mudança no executivo, alguns cargos legislativos, é quase impossível um parlamentar com mandato perder.
Principalmente Câmara e Senado. É impossível, os caras têm 80 milhões de emenda. Um senador, cara, ele chega até o presidente do Senado, chega até 500 milhões de reais em emenda. Por ano. Por ano, cara. Como é que perde uma eleição? Como é que alguém que vai competir em pé de igualdade com um cara desse? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, vamos mudar isso. Eu acho que a outra indignação que fica muito, o Lincoln e demais aqui do nosso bate-papo é o seguinte. Cara, o que o povo quer saber é quando que nós vamos ter de fato um limite para juízes, para pessoas, porque o político, a gente pode tentar trocar, a gente pode daqui a pouco tirar ele na urna, mas e os juízes? Ele aposenta e fica com salário vitalício? Como é que a gente vai encostar nessa casta aí de que é o poder absoluto? Quem é que investiga o STF? Quem é que dá uma palavra final? Digo mais, quem é que tem coragem de ir pra cima do STF de verdade? Porque assim, a gente vê, eu particularmente conheço muitos políticos que falam. E eu já cheguei pra eles e falei assim, cara, o que você tá fazendo efetivamente? E alguns deles falam assim, Ciro, é difícil. Primeiro que nós somos poucos, e eu concordo com isso. E segundo, que muitos deles fazendo isso, cara, é quase que ir pro... É contra a maré, né? Ele tá se sacrificando. Por quê? Vão procurar na família dele, vão procurar nos parentes da mulher dele, vão procurar em algum lugar para sangrar essa pessoa e virar e falar assim, ou separa ou o sistema te engole. O que você quer? Esse é o ponto. A primeira coisa pra gente resolver todo esse escárnio que tá acontecendo no Brasil é acabar com o furo privilegiado, né? Primeiro a gente vai ter que entender isso aí, porque quem é a pessoa que deveria pôr o freio no STF é de fato quem é a pessoa também julgada pelo STF. Exato. Então todo mundo senta no rabo, ninguém faz nada um contra o outro e a gente fica tudo quietinho aqui. Porque o próprio presidente do Congresso falar que não irá pautar impeachment de ministro do STF, nem que tenha 81 assinaturas. Inclusive a dele. A dele, né? Porque se 81... se tiver 81, ele mesmo assinou, mas ele não vai pautar mesmo nem que ele tenha assinado. Olha pra você ver. É porque ele tem rabo preso com o STF. Isso é uma assinatura dele falando assim, eu tenho rabo preso com o STF. Ô João, nós falamos hoje isso, você sabe, mas olha só, pensa. Ponto. É uma excelente, se fosse olhar em termos políticos, mesmo que ele estivesse envolvido. Pensa que estratégia política hoje seria levantar presidente da Câmara e Senado e para frente da televisão e falar assim, ô sociedade, nós também agora vamos dar uma resposta. Chega. E nós vamos pautar impeachment dos ministros que estão lá com pedido de impeachment. Cara, de verdade, eles seriam reeleitos. Eles não precisavam nem de fazer campanha. Vamos lá, mas aí a gente vamos pensar também com a cabeça deles. Eles precisam de reeleição? Você acha que eles precisam de reeleição? Vamos lá. Eu não estou aqui acusando não, mas vamos confabular algumas coisas aqui. Pensa que o presidente do Congresso hoje, se a esposa de um ministro do STF receber um contrato de 129 milhões, quanto que não deve ter sido o contrato que o próprio presidente do Congresso recebeu? Quanto que ele não deve estar recebendo? Porque para ele não pautar essas coisas que estão escancaradas e estão sendo ditas até pela própria Globo, a Globo não está conseguindo. Passou no Fantástico ontem. No domingo. Tá batendo. O domingo, a Globo falou no Fantástico do caso do Banco Master em relação ao Alexandre de Moraes. A Globo não está conseguindo mais passar pano para isso. Então, assim, já tá escancarado para todo o Brasil. Agora, ele ainda não tomou uma decisão em cima disso. O presidente, por que o Alcolumbre não está pautando, por exemplo, o impeachment de Alexandre de Moraes? Por que o Alcolumbre não está fazendo o que tem que ser feito, que é prerrogativa do Senado? Aí a gente vai entender o que é o seguinte, no Senado temos 81 senadores, e o poder é dividido mais ou menos entre 81 senadores, sendo que no STF são divididos entre 11. Então o STF, cada pessoa no STF, cada caneta do STF tem muito mais poder que no Senado. Sendo que, tipo assim, precisa de uma caneta especificamente no Senado, que é a do presidente, para fazer essa pauta. Cara, não vai ter como se... não vamos pensar em reeleição. Eles não estão pensando em reeleição, eles estão pensando no bolso deles. E eles estão calados por conta do bolso deles, ponto. Ai, Léo, é verdade. Você sabe que uma das matérias mais complexas de um curso de Direito é o sistema de freios e contrapesos. É uma matéria complexa. E naquela época já de Joaquim Barbosa...
ele já relatava várias falhas no sistema e no processo, né? E agora, mecanismos existem, já estão lá, escritos, só estão sendo violados, sabe, Ciro? Só sendo violados. Mas que existe uma boa doutrina escrita, porque para quem é um jurista, né, tá nos assistindo, nos escutando aí, sabe disso, sabe que não tem um jurista nesse país que está nos escutando e que não está entendendo tudo isso que está acontecendo. E o que me chateia tanto é a OAB também com tamanha omissão em ver o sistema de freios e contrapesos do nosso país ser absolutamente violado e não tomar medidas, porque seria uma das únicas profissões contidas na Constituição, do advogado, é a nossa representatividade. A OAB seria uma dessas entidades que deveria se levantar neste momento crítico do nosso país e também continua da mesma forma. Ô, Léo, eu só vou dar uma última palhinha sobre esse assunto aqui, cara, que é o seguinte. Nós estamos terminando, inclusive, Jean, vamos arrematar. Cara, Tropa de Elite 2, eu acho que o Brasil é isso aí, entendeu? Eu acho que realmente os órgãos deveriam atuar de maneira diferente e tudo mais, mas a realidade não é essa no Brasil. Não é essa, infelizmente não é. Como que a gente muda? Eu acho que agora a faca e o queijo está nas mãos do povo. De verdade. Porque se você começa a pressionar políticos, se você começa a pressionar quem está no poder, quem quer estar no poder, cara, isso muda. Eu acho, João, que tem muito a ver com dinheiro, mas eu também acho que tem uma pressão pessoal, familiar gigantesca nesses caras. Com certeza. Eu acho que os caras pressionam de tudo quanto é jeito para esses caras não... Vamos dizer assim, você já fez um negocinho comigo? Lembra que, igual a gente vê em filme, gente. Sim. A gente acha que a realidade é muito distante. Nós que conhecemos das entranhas da política, a gente sabe que não é tão diferente. Exatamente. Cara, o cara dentro da Polícia Federal, assim? Como é que ele se deu um tiro lá? Como que esse cara teve acesso a essa... E era o cara que era, assim, peça-chave que se na investigação do poder. Aí você fala, mas esse cara recebeu R$1 milhão. O que é R$1 milhão perto do tamanho desse negócio? É nada. É troco de pão. Exatamente. Então, assim, eu acho que agora ou o povo se levanta, ou as pessoas, de fato, mais uma vez, tem que colocar um basta. Não, se passar dessa fase, o desprestígio... E outra coisa, cada vez que ele passa, ele fica maior. Ele fica maior. Não, ou seja, aí, onde que isso vai parar? Se não acontecer nada, neste momento, descrédito, um descrédito maior ainda. Acabou o país. João, remata aí o finalzinho para nós. Falta 2 minutos. Pensando em todas essas conversas que a gente está falando aqui, principalmente essa última que eu achei a mais produtiva, a questão do Banco Master, porque a gente está vivendo isso aqui no Brasil, a gente consegue perceber que o sistema de contrapeso já não existe mais. Virtudes em Brasília é mais difícil do que achar água no deserto. E, sinceramente, eu acho que a República Brasileira só vai ter vai entrar em algum momento vai entrar em colapso, porque nem o sistema financeiro vai conseguir segurar isso tudo, e a gente vai ter que realmente repensar isso no futuro, porque eu não vejo uma solução, a menos que a gente fique pensando aí a gente vai confabular muitas coisas, mas acho que essa classe política vai cair de podre mesmo daqui a um tempo. Gente, então assim, hoje foi um programa tenso até, porque a gente fica nervoso com os negócios desses. A gente fica até receoso do que fala aqui, né, Lincoln? Exatamente, acho que vocês nunca me viram com tanta raiva do Otávio que hoje, dos últimos 1 ano de programa. Exato. Eu acho que vocês falaram algumas coisas aí que tô preocupado com vocês. Não, vai ao ar integralmente. Ainda bem que o Léo tá aqui, que ele vai... Léo é nosso advogado. Eu agora descobri por que os caras estão chamando advogado do programa, cara. E eu termino assim, gente, ô Léo, enquanto o mundo discute a guerra, nós discutimos sapos e rãs no Brasil. É isso que a gente discute aqui. E quem não entendeu o que eu falei até agora, vai e procura na internet que você vai entender. Esse foi o programa Na Real de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, por você que está nos ouvindo, que está nos vendo também no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @programa Na Real. João, fala a sua. João Fernandes, DM. Léo. Leonardo Vieira Pires, ADV. Ciro D. Pereira. E @Lincoln Farias. E esse foi o programa Na Real. A notícia como ela é, do jeito que você entende, nas ondas da 98 News. Até semana que vem e valeu!